Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à primeira live do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. O Fórum é uma criança ainda, um bebê, não tem nem um aninho de idade, mas já se comporta como gente grande. Em menos de um ano, a gente já conseguiu fazer tanta coisa, não é mesmo? Juntos, né? Porque nós temos aqui um conjunto de pessoas que são realmente representativas de toda a sociedade civil organizada de Roraima. E o fórum é plural. No fórum você tem engenheiras e engenheiros, você tem ambientalistas, você também tem os representantes das entidades empresariais, de órgãos de governo, de bancos, do setor produtivo, das empresas de energia, das mais diversas instituições públicas e privadas, de representantes indígenas. Então, o fórum efetivamente procura cada vez mais representar Roraima, representar melhor Roraima, na área das energias renováveis. E é tão grande esse universo das energias renováveis, né? Nós já trabalhamos aí com a eficiência energética, com a geração distribuída, com foco na energia fotovoltaica. A gente está recebendo aqui a Conceição, chegando aqui, esperando pela Natasha. Tanta gente boa chegando aí. Nós já conversamos também sobre uma série de propostas, uma série de contribuições a consultas públicas realizadas pela ANEEL. Por exemplo, na nossa luta pela manutenção dos benefícios previstos pela Resolução 482 para as energias renováveis, né, para os sistemas de geração distribuída até 5 megawatts. Então nós já temos aí um acervo de realizações bastante grande. Acompanhamos também as empresas vencedoras do leilão de potência e energia, aquele edital que aconteceu em maio do ano passado. Fizemos também no evento de dezembro uma palestra muito interessante sobre armazenamento de energia, as novas tecnologias que estão surgindo aí com as baterias. E mais recentemente, a gente começou a conversar também sobre hidrelétricas. E particularmente sobre um projeto que nós aqui em Roraima não podemos deixar de conversar sobre ele. Afinal de contas, ele está incluído no plano decenal de energia. Então nós começamos a conversar sobre o projeto da usina hidrelétrica do Bem Querer. E esse vai ser o nosso assunto de hoje, com uma pessoa muito especial, extremamente qualificada, que todos vão adorar ouvi-la, que é a Natasha Sodré. A Natasha, ela é bióloga, tem especialização em recursos naturais e fez mestrado em ciência ambiental. Ela trabalha na empresa de pesquisa energética, que é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, e que realiza estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor energético. Ela cobre energia elétrica, petróleo e gás, biocombustíveis, então o escopo de sua atuação é muito vasto. Então, sem mais delongas, né, nós já estamos com bastante gente aqui, e a Natasha já deve estar aí também para conversar com a gente. Vamos ver aqui se a Natasha já está aqui. Vamos ver se a Natasha já chegou. Tem bastante gente aqui. A Natasha. Não estou vendo a Natasha aqui. Queria pedir aqui para a Rainan fazer um contato com ela, ver se ela já está entrando. Ah, tem aqui, EPE Brasil, Empresa de Pesquisa Energética. Acho que é ela que está aqui. Vamos ver.
Oi! Boa noite, Que Alexandre. tava te procurando. Sim, eu entrei com o perfil da EPE. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer para a gente aqui da EPE poder estar participando dessas discussões que o Fórum está promovendo. A gente tem acompanhado o site, o que está sendo promovido em relação aos encontros e estamos realmente muito felizes que vocês estejam participando e proporcionando, né, para toda a sociedade um debate tão qualificado. Natasha, o prazer, a alegria e a honra são nossos, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Na verdade, a gente já tem conversado contigo. Você já gravou podcast, nós já fizemos artigos com você, a gente fica trocando e-mails, né? Hoje Exato. mesmo eu te mandei um e-mail sobre a capacitação. Então a gente se conhece ainda que a distância que esses tempos nos fazem, né? Viver assim. Mas hoje a gente já está tendo um contato mais pessoal aqui pelo Instagram. E a gente vê em você uma pessoa com uma formação tão bonita, né? Numa área tão importante como é a área ambiental. E a gente queria começar a nossa conversa exatamente na sua praia, né? Onde você está totalmente em casa. E, assim, uma dúvida que as pessoas costumam ter é sobre o processo de licenciamento ambiental de uma hidrelétrica. É um processo bem complexo, que envolve uma porção de etapas. Mas como o nosso assunto específico aqui é a hidrelétrica do bem-querer, a gente vai pedir para que você explique esse processo de licenciamento ambiental, tomando como referência e exemplo o bem-querer. Desde quando isso começou, né, passando pelo momento atual e, evidentemente, aquilo que mais interessa para todo mundo, tomando conhecimento das etapas futuras. Mas seria legal você historiar, né, essas etapas prévias, quando que isso aconteceu, como aconteceu, quem está participando com vocês, como é o caso do consórcio Valmo e Biota, para que o pessoal pudesse ter um entendimento de todos esses estudos que acontecem e que fazem parte desse todo maior que é o licenciamento. Então, a gente queria passar a palavra para você, porque você é a protagonista, é a grande estrela dessa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Realmente o processo, né, como foi colocado aí do licenciamento, usina hidrelétrica é um empreendimento considerado de impacto. Então, a legislação brasileira, ele prevê uma série de estudos, existe toda uma regulamentação específica em relação a isso, que tem que ser seguida. E nós, da EPE, nós iniciamos esses estudos, e eu vou trazer só um pouquinho antes do início do processo de licenciamento, na Tudo fase de bem. estudo de inventário, que é justamente de onde surge o projeto, né? Então, assim, em Perfeito. 2007, a EPE, ela desenvolveu o estudo de inventário hidrelétrico da bacia do Rio Branco. E nesse estudo foram identificados alguns aproveitamentos. Um deles, o aproveitamento bem-querer. E aí esse barramento, ele foi selecionado na época como na alternativa final, né? Quando você conclui esse estudo da bacia inteira, que você está vendo o potencial ali da bacia, você identifica possíveis locais para inserção de um barramento. E aí, Bem Perfeito. Querer é o maior desses projetos, na corredeira do Bem Querer, né? Aí o nome do Uhum. projeto foi Uhum. batizado. E esse estudo foi aprovado em 2011. Com a aprovação desse estudo, quer dizer, existindo o potencial, e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovando esse estudo e confirmando que, de fato, aquela alternativa escolhida, com aquele conjunto de empreendimentos, ele é o melhor do ponto de vista dos benefícios, dos custos e também considerando alguns aspectos socioambientais dessa escolha, na hierarquia desses empreendimentos, a gente tem, então, a possibilidade de solicitar um registro para fazer estudo de viabilidade. E é justamente nessa fase do estudo de viabilidade de um projeto, né, de uma hidrelétrica, que nós solicitamos a abertura do processo de licenciamento. Então, a engenharia, ela faz os seus estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto, pensando em validar, né, aquele local escolhido,
quais as melhores características técnicas, os aspectos de construção, e no lado do licenciamento, a gente então solicita a abertura do processo de licenciamento. No caso de Bem-Querer, os estudos de engenharia tiveram início com os estudos cartográficos, porque é necessário, né, conhecer o terreno, conhecer o local de instalação, e esses estudos foram concluídos em 2013, e aí passou então para todo o detalhamento do projeto. E no caso do licenciamento, nós solicitamos a abertura do processo de licenciamento em 2015. Então, já se tem 5 anos. Há 5 anos atrás, nós solicitamos ao IBAMA, demonstramos o interesse em estar realizando esse estudo. O IBAMA, então, realizou a abertura do processo de licenciamento. E por que IBAMA? Porque tem uma legislação relacionada ao licenciamento, que define que empreendimentos com mais de 300 megawatts, eles têm que ser licenciados. Parece que a gente está com um probleminha na internet. Vamos ver se ela consegue resolver, né? Mas está muito legal, ela é muito didática. Opa, teve algum problema, né? Teve. Ai, você estava começando a falar, depois que você deu entrada no IBAMA, né? Em 2015, acho que você podia 2015. voltar dali. Você falou um pouquinho mais além, mas eu acho que daria uma continuidade, voltar ali. Então, em 2015, nós solicitamos a abertura junto ao IBAMA do processo de licenciamento. O IBAMA, então, abriu o processo, e aí, na sequência, né, para a emissão do termo de referência, nós fomos até Brasília fazer uma apresentação do projeto, e aí eu comentei do porquê do IBAMA, porque teve uma mudança em 2011 em relação à legislação, né, ambiental, com a portaria interministerial, definindo algumas competências em relação a estados, municípios e licenciamento federal. E logo depois um decreto definiu que projetos acima de 300 megawatts seriam licenciados pelo órgão federal, então Bem-Querer se enquadra nesse requisito. E aí nós, então, apresentamos o projeto, o IBAMA solicitou uma vistoria técnica na região, então nós fomos até Boa Vista, Caracaraí, enfim, rodamos a região ali prevista para a implantação do projeto, com a participação da FUNAI também, porque tem outros órgãos que o IBAMA escuta nesse processo de licenciamento. E quando eles retornaram, eles emitiram, então, um termo de referência. Esse termo de referência são as orientações, são todos os requisitos, né? O que o IBAMA ele precisa que o estudo de impacto ambiental observe em relação aos impactos, em relação ao local, para que ele, então, possa avaliar a viabilidade socioambiental deste projeto. E aí, nesse processo de construção do termo de referência, ele vai escutar a FUNAI, ele vai escutar o ICMBio, ele vai escutar o Ministério da Saúde, principalmente a Secretaria de Vigilância em Saúde, porque a região amazônica é conhecida por ser uma região endêmica de malária, então existe um estudo específico. Ele escuta o IPHAN, para avaliar a questão do patrimônio histórico, né, artístico, material, né, e arqueológico, e todos eles contribuem para esse termo. Então, em 2017, a EPE recebeu esse termo dizendo, olha, para o licenciamento de Bem-Querer, vocês vão ter que fazer estes estudos. E aí a EPE, então, iniciou um processo de licitação, porque a EPE é uma empresa do governo federal, que é uma empresa, é o braço técnico do Ministério de Minas e Energia. Então, a EPE, ela realiza estudos, né? A EPE, ela foi desenvolvida para realizar estudos para subsidiar a tomada de decisão do Ministério. Então, nós contratamos, fizemos uma licitação para contratação, e aí quem venceu essa licitação foi o consórcio formado pelas empresas Valma e Biota. Eles, então, venceram essa licitação para fazer o estudo de impacto ambiental, e existe também um outro estudo que é desenvolvido nessa fase do licenciamento ambiental, que é o licenciamento ambiental prévio, que é o estudo do componente indígena, que é um estudo extremamente específico também, onde a FUNAI é quem determina todos os levantamentos que têm que ser feitos. E aí nós fizemos uma outra licitação para a realização desses estudos, onde a gente tem a MRS, a Consultoria Ambiental, que realiza esse estudo. Então, quer dizer, com a empresa contratada, com o TR, o que a gente precisa fazer? Elabora os planos de trabalho,
para executar os serviços de campo, porque a gente precisa ter autorização do IBAMA, do IFAM, o plano de trabalho para o potencial malarígeno tem que ser aprovado pelo Ministério da Saúde, quer dizer, são muitos órgãos envolvidos nesse processo e eles têm que estar acompanhando o estudo que é feito. Então, nós passamos o ano de 2018 e 2019 obtendo essas autorizações para esses estudos específicos. E aí, desde então, nós estamos fazendo essas coletas. Fomos em julho aí na região fazer uma reunião de abertura com a população para explicar como é que ia ser esse estudo. E hoje a gente está na fase de diagnóstico, né, que previsão de conclusão do levantamento no próximo ano. Quer dizer, terminada essa fase, a gente faz o EIA, entrega o EIA para o órgão, ele vai ouvir a população, vai ouvir todos os órgãos envolvidos no processo de licenciamento para avaliar essa viabilidade. Essa seria a fase de licenciamento ambiental prévio, que é a fase que nós estamos aqui agora. Na sequência, você tem, então, o licenciamento, né, para avaliar o projeto básico ambiental, que seriam os programas e as medidas socioambientais, caso o IBAMA entenda que este projeto ele é viável, então ele emitiria essa licença de instalação, ele aprovaria o projeto básico, dizendo quais são as medidas, se as medidas são adequadas ou não, pode começar a obra. E depois, porque o nosso licenciamento ele conta com 3 etapas, né? O prévio, o de instalação e o de operação. Se todos os programas forem implementados de maneira adequada, se tudo ocorrer corretamente, ele emite então a licença de operação que permite a geração de energia. Então, eu coloquei que nós fizemos a abertura do processo de licenciamento em 2015 e a previsão de conclusão do EIA é 2023. Então, a gente termina os levantamentos da parte do diagnóstico no próximo ano, em 2021. Depois disso, a gente vai, então, fazer todas as análises dos dados, fazer avaliação de impacto, construção de programas e a conclusão do EIA em 2023. Então tem muita coisa ainda, né? E talvez nós tenhamos mais perguntas do que respostas nesse momento, né? Inclusive, um dia desse você foi muito gentil conosco e nos enviou aquele shapefile, né? Aquele arquivo com os dados geoespaciais vetorizados, né? E você fez questão de deixar claro, olha, a gente ainda não tem muitos elementos, né, para definir a conformação do reservatório, os limites do reservatório, mas algumas informações a gente tem, né? E aí, como uma obra como essas, né, você entende que isso gera uma expectativa muito grande na comunidade, né? Tanto nos técnicos, né, nos profissionais da área, como na sociedade de um modo geral, né? De vez em quando a gente recebe aí uma mensagem, um telefonema, a pessoa até pergunta assim, escuta, Alexandre, você está envolvido aí com esse projeto? Eu queria saber o que vai acontecer na minha chácara, né? Porque eu moro numa chácara ali no Água Boa, e algumas pessoas que moram aqui perto me disseram que esse reservatório vai inundar tudo. Então, o que é que a gente pode dizer? Eu não sei se o Remídio, né, que foi quem entrou em contato comigo, se ele está aqui agora, o que é que a gente pode dizer para essas pessoas que conversam com a gente nesse sentido, né, que estão preocupadas, pessoas que moram em chácaras, em sítios, e mesmo aqui na zona urbana da cidade. Né, nós tínhamos uma área aqui, o Beiral, que agora está sendo objeto de um projeto da prefeitura, toda uma urbanização lá daquela orla, inclusive com investimento praticamente bilionário ali. Aí a gente fica perguntando, né, o que vai acontecer com essas áreas mais baixas quando esse reservatório começar a encher, né? Uhum. O que dá para a gente dizer nesse momento? Então, o que nós temos até o momento? Nós temos o estudo de inventário, né, onde ele fez uma aproximação de como seria esse reservatório de potência, e o estudo de viabilidade ele já avançou até o ponto de nós já termos essa cota 60, que é esse shapefile. Então, nós, o nível de operação do empreendimento, então, vai ser nessa cota 60, nós já temos todo esse contorno da cota 60.
Hoje, a estimativa é um reservatório de aproximadamente 519, né, 500 quilômetros quadrados, e ele está localizado, o barramento está ali na região das Corredeiras do Bem-Querer. A partir dessas informações de base, o que, que nós vamos fazer? Né? O que, que nós estamos fazendo? O estudo de modelagem, para entender como é que esse reservatório ele vai se comportar em relação a um período de cheia, então, assim, né, e período de seca, até porque o próprio IBAMA solicita que nós façamos isso. O reservatório ele é do tipo fio d'água, a operação dele é do tipo fio d'água. Então, ele vai, a vazão, né, que chega no reservatório, ela vai passar pelas turbinas e vai seguir a jusante. Então, quer dizer, ali na região de Caracaraí, né, para baixo ali, e também para cima do reservatório. Períodos de águas mais altas, nós vamos continuar tendo mais águas, né, para jusante. Período de águas mais baixas, a gente vai continuar com menos água passando. Então, esse regime, ele se mantém para a região a jusante. E a gente precisa definir, e aí através de modelos, essa mancha de inundação. Então, nós já temos a cota 60 e quanto além, né, que esse reservatório ele vai alagar em relação a isso. O que nós sabemos é que, à medida que você se distancia do barramento, do eixo ali na região das corredeiras, o seu efeito, né, de alagamento ele vai diminuindo em relação ao natural. Então, você tem uma região onde vai ser mais alagada, próxima do barramento, e depois você tende a acompanhar a cara do rio, reduzindo esse efeito de alagamento. E o que é o mais importante nessa fase agora, assim, talvez até mesmo para tentar dar uma resposta para essas pessoas, é que esses dados, eles estão sendo todos analisados justamente para identificar as áreas que serão perdidas, né, no termo alagadas, e que terão que ser indenizadas, e que, enfim, que você vai ter que fazer algum tipo de proteção, porque você pode, no caso de moradias, né, de infraestruturas, de obras de infraestruturas, você pode altear, você pode relocar. Então, existem alternativas ali em relação ao tempo de recorrência dessa de 100 anos, vamos colocar assim, que você costuma definir como áreas que você tem que proteger, né? Proteger, relocar. E para a população, as residências, você tem também um tempo de recorrência de 50 anos. Então, assim, essas pessoas, a gente agora, nesse momento, a gente está identificando essas áreas. Essas pessoas também serão contactadas, serão identificadas a partir do momento que a gente tem essas informações. Então, eu tenho um pedaço ali que eu já sei que vai ser alagado e que eu já estou fazendo, eu estava fazendo, na verdade, até antes da pandemia, né? O cadastro socioeconômico, que são pessoas que estão dentro da área do reservatório. E assim que eu tiver toda essa mancha definida, eu vou estar validando essa área inundada e quem são as propriedades, quem são as benfeitorias, como que isso vai ser afetado. Eu sei que causa, como você bem colocou, né, uma certa preocupação, assim, uma ansiedade em relação às informações, né, ter mais informações sobre os impactos neste momento do projeto. Mas, como eu falei, esse projeto ele tem um prazo um pouco mais longo, porque são estudos complexos e ele tem um tempo, né, de geração de levantamento de dado, trabalhar essa informação no escritório, voltar a campo, validar esse dado, construir esses modelos, para então a gente avaliar os impactos. Mas a população será cadastrada, haverá um cadastro socioeconômico de todas essas áreas e propriedades serão identificadas onde você vai ter essa perda. Agora há pouco perguntaram aqui sobre trechos da BR-174 que poderiam vir a ser inundados e também da perimetral norte. Já há algum estudo nesse sentido? Tem existe uma área ali próxima ao barramento em que a gente já tem uma identificação em relação a um trecho da BR. Esse trecho vai ser alteado, é um trecho pequeno, mas a gente não identifica esse da perimetral norte, é o que passa lá em cima, né?
Não, a perimetral norte é 10 quilômetros mais ou menos ao norte de Caracaraí, indo em direção oeste, na direção da terra indígena Yanomami. Aí tem Não, um trecho ali de mais ou menos uns 50 quilômetros, que vai chegar no rio Ajarani, né? E até ali tem estrada, inclusive, antes de chegar na terra indígena, tem ainda alguns moradores por ali, né? Enfim, foi uma preocupação também que surgiu. existem alguns trechos que já foram identificados pelo estudo de viabilidade, são esses trechos mais próximos ao barramento, em que haveria uma necessidade, como eu disse, né, você tem essa questão da cota 60, e aí se ele estando ali nessa cota, então você já tem no shape ali que você já indica essas áreas de interferência. São trechos pequenos, e aí antes mesmo de fazer qualquer tipo de enchimento do reservatório, antes do impacto ocorrer, medidas de proteção, né, desse alteamento ou dessa relocação, elas já são tomadas, justamente para evitar que a população sofra qualquer tipo de transtorno. Então, existem trechos hoje, eu me lembro até que algumas pessoas já comentavam, já são periodicamente alagados, né, no período de chuva. Então, existem alguns trechos aí, mas assim, o importante isso é mapeado, então existe um trecho ali que já está mapeado, que vai ser fechado até o final do estudo, né, terminando toda essa modelagem, e todas as medidas para proteger, relocar ou altear, né, infraestrutura, e também em relação a propriedades, no sentido de compensação, tudo é feito antes do enchimento do reservatório. Justamente as obras Bom, começam para evitar esse tipo de transtorno. perfeito. Ainda, né, nesse componente ambiental, porque a gente está tratando muito mais do componente ambiental, porque é o que desperta maior interesse e preocupação das pessoas. E tem aquelas preocupações que são de ordem mais técnica, né? Por exemplo, uma questão que nos foi trazida por professores da Universidade Federal de Roraima, bem recentemente, né? Eles fazem parte do nosso Fórum de Energias Renováveis, em que eles perguntam, né, sobre o lençol freático. O que vai acontecer com o nosso lençol freático? Porque é sabido, né, Boa Vista, boa parte dos bairros foram construídos sobre lagoas, erroneamente, equivocadamente, mas isso aconteceu. Né? Quando você sobrevoa de dia os lavrados de Roraima na época do inverno, né, do nosso período chuvoso, os lavrados são salpicados de lagoas. Então, isso era o natural aqui também, onde é atualmente a zona urbana. Então, a gente tem um afloramento, naturalmente, do lençol freático na época do inverno. Aí a gente fica se perguntando, aí você faz um enchimento de um reservatório, né? Será que não vai trazer uma recarga para esse lençol freático e ele vai subir mais ainda? Porque a preocupação que surge, horas, a cidade já tem um lençol superficial, né? No inverno isso já, muitas vezes, por exemplo, nós não tínhamos rede de esgotos há uns 20 anos aqui, um dos problemas no inverno era as fossas, os conjuntos fossa-sumidouro, né? Ficavam cheios. Agora pense também, Boa Vista tem um problema de drenagem muito importante, né? É uma cidade muito plana, você tem dificuldade de escoamento das águas. Quer dizer, como é que vão ficar essas canalizações existentes, né? Será que elas não vão sofrer um impacto em relação a isso? E as fundações dos poucos prédios que a gente tem na cidade, né? E outras edificações, o que pode vir a acontecer? Então, a pergunta é, será que está sendo feito algum estudo nesse sentido também? Você lembra até que no e-mail que a gente trocou com você, a gente perguntou sobre o monitoramento que a Agência Nacional de Águas, né? A famosa ANA, né? Não é a Ana Maria, mas é a Agência Nacional de Águas, o monitoramento que ela faz desses poços, tal, para a gente poder verificar quais os possíveis impactos, né, que a gente teria com o enchimento do reservatório sobre o lençol freático. Teve um dos nossos professores da universidade que chegou até a colocar uma frase bombástica. Será que para viabilizar a hidrelétrica a gente não vai inviabilizar a cidade? Então a gente já está com um filme de terror aí, Natasha. Como é que a gente faz, né, para a gente se tranquilizar em relação a isso?
Essa foi uma questão também trazida pelo IBAMA dentro do termo de referência. É uma das preocupações em relação ao prognóstico, nessa avaliação do futuro. E aí, depois que a gente construir a hidrelétrica, se a hidrelétrica for construída, se for considerada viável, o que vai acontecer em relação ao lençol freático? E aí, para isso, nós estamos monitorando 40 poços, são monitoramentos bimestrais, onde você avalia, né, o nível desses poços e você também faz análise, né, de qualidade da água, enfim, uma série de outras informações. E isso vai ser considerado, esse ponto tem que ser considerado, essa avaliação, né, de um possível, um eventual soerguimento do lençol, enfim, alterações no lençol freático, elas têm que ser avaliadas pelo estudo de impacto ambiental. Isso está previsto dentro do nosso termo de referência e nós estamos fazendo um monitoramento de 1 ano, considerando 6 campanhas, né? Então, seria a cada 2 meses uma medição. E aí são 40 poços que foram selecionados ao longo de toda a área do reservatório. Porque aí você tem diferentes, né, tipos de formação geológica, você precisa avaliar esses poços, então a origem, então foi feito todo um cadastramento em relação a isso, um levantamento junto à CAERJ, falando, enfim, junto a todos os órgãos que regulam, e depois também foi solicitada autorização dos moradores desses poços, que seriam os poços mais indicados para esse monitoramento. Olha, a conversa está maravilhosa. Eu queria ficar umas 4 horas conversando aqui contigo, mas o Instagram só nos dá 1 hora e a gente já levou meia hora. A gente vai ter que ser um pouquinho mais telegráfico, né? Agora, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa oportunidade de estar aqui contigo. Tem uma pergunta aí que é correlata também, sobre a linha de transmissão, né? Que vai fazer a interligação, que a gente chama de linhão de Tucuruí, entre Manaus e Boa Vista. Aí uma preocupação também com o traçado. Mas esse traçado acompanha a estrada, né? Portanto, onde tiver alteamento da estrada, vai ter alteamento também das torres, não é isso? Sim, a gente tem o leão, ele tem um pedaço, uma parte dele, ele faz um cruzamento, né, do reservatório. Essas informações, inclusive na época, a própria Eletronorte tudo recebeu os dados do inventário, shape, nós já tínhamos repassado também, e isso também não tem incompatibilidade entre os projetos, até porque os projetos eles foram feitos de maneira a serem integrados, né? Então, o Bem-Querer vai se conectar à subestação Boa Vista para se conectar ao Sistema Interligado Nacional por meio do linhão, né, Manaus-Boa Vista. Então, não sei se o alteamento da torre estava se referindo a este daí ou se é a linha de uso exclusivo de Bem-Querer. Mas os projetos, eles não se inviabilizam. Não, é a de 500 kV que vai fazer a interligação de Roraima ao Semi-Interligado Nacional. Não tem qualquer problema de incompatibilidade. Ele tem realmente um cruzamento num trecho ali do reservatório, no outro braço, mas isso daí não inviabiliza, não tem qualquer problema em relação a isso. Bom, tem uma outra pergunta mais sensível que a gente precisa fazer também, porque esse é o papel do fórum, né, de trazer as preocupações de ordem técnica. Na verdade, é uma questão até que já foi suscitada nos debates, nas audiências públicas que foram realizadas. E é justamente sobre aquele shape, né? Até eu tinha te pedido o shape exatamente para a gente ver se tinha evoluído alguma coisa, mas a gente voltou a constatar a mesma situação. Tem algumas situações que a gente não consegue entender. Aparentemente, né, quando você observa o shape, eu até vou ver aqui a expressão que foi usada aqui, parece haver cortes abruptos. Há cortes abruptos no shape, ali próximo à terra indígena São Marcos, que o pessoal não consegue entender, não consegue explicar, e também aqui no Igarapé, Cauamé, e nas drenagens de acesso à lagoa de estabilização. Quer dizer, eu estou falando que o pessoal da área mesmo, o pessoal que entende dessa área de sensoriamento, tal, estudando isso, não consegue entender o que está acontecendo no shape.
Vocês constataram alguma coisa? Tem algo a ser ainda revisto nesse shape? Então, o término, né, a finalização do reservatório, ela vai ocorrer, então, assim, a conformação do reservatório, o corte do reservatório, ele vai ocorrer quando a gente terminar o estudo de remanso, que é justamente avaliar essa variação do nível da água no trecho final ali principalmente no trecho final do reservatório, já que próximo à barragem o reservatório ele fica relativamente estático. Nós avaliamos, temos esses shapes e em relação a esse corte, assim, quando você tem uma diferença, e aí eu tenho que comparar. Se eu estou comparando o rio na cheia, né, eu vou ter que comparar com a mesma vazão. Porque quando o rio ele tá no período de seco, ele fica mais encaixado. E quando está no período de cheia, ele extravasa a calha. Então, se eu comparar com um período ali, com as mesmas vazões, chega uma hora que a diferença entre o reservatório e o que já ocorre naturalmente, ela fica praticamente imperceptível em relação à alteração do nível. Você vai diminuindo, né, esse efeito do reservatório à medida que você vai caminhando para o final dele. Neste momento, a gente considera que já não tem mais um efeito do reservatório. E aí você une os pontos, né, aquela cota ali, né, do efeito numa margem de outra, e a forma de representar isso daí é uma linha reta, né? Porque elas não vão, as margens não vão se encontrar ali, que elas estão ali numa mesma cota. Então você realiza isso daí. E aí acho que um cuidado que a gente tem que ter é em relação à comparação aos períodos, né, de vazão. Então, isso que eu falei, o rio extravasa ali na calha, a gente até costuma dizer que o reservatório seria o equivalente a um rio no período ali de cheio médio, né? Um médio, assim, se eu pegar um reservatório médio, porque eu vou ter uma elevação ali da cota, e não identificamos qualquer problema em relação a essa cota 60, esse shapefile que foi levantado. E tão logo esses estudos de modelagem, de efeito de remanso, eles sejam concluídos, a gente vai ter sim a mancha de inundação. E aí acho que a gente, em cima dessa mancha de inundação, desse critério de fechamento do reservatório, a gente vai conseguir ter mais elementos para essa discussão. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a hidrelétrica propriamente dita, né? Falar um pouquinho sobre questões de segurança e estabilidade energética, de geração de energia, de geração de condições adequadas para o próprio desenvolvimento do Estado. Quais são as perspectivas que a hidrelétrica do Bem-Querer pode oferecer para Roraima? Então, em 2017, teve um comitê de monitoramento, né, do setor elétrico, lá do Ministério de Minas e Energia, ele foi criado, né, o GT, o Grupo de Trabalho de Roraima, em função das questões lá de segurança energética, enfim, os problemas de suprimento, que vocês mais do que ninguém aí sabem, passaram por isso em relação ao atendimento lá com a Venezuela. E dentro desse GT, foram avaliados foram formados subgrupos. Então, teve toda uma discussão de um atendimento curto, imediato, que foi ali o ilhamento ali da carga ali em Boa Vista, o sistema de proteção, né, para você isolar ali e manter E teve toda uma discussão relacionada à geração distribuída e eficiência energética, um outro subgrupo também pensando alternativas. Teve toda uma alternativa também ligada à questão de baterias, e um último grupo discutindo soluções de médio e longo prazo. E aí, nessas soluções de médio e longo prazo, foram avaliados diferentes cenários, né, com diferentes opções de combinações de fontes, de projetos, para fazer esse atendimento mais estruturante mesmo, assim, porque você prevendo o que? A interligação, então, prevendo a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. E que outras fontes, que outros projetos poderiam estar entrando, e Bem-Querer
ele é um dos projetos, na época o inventário já tinha sido considerado, junto com o Linhão, a melhor opção, né, dessa discussão desse grupo para uma solução de segurança energética estruturante de médio e longo prazo. Então, considerando todas as premissas utilizadas nessa avaliação, e aí tem a nota técnica que está até disponível no site da EPE, a gente tem toda a nota técnica que descreve quais foram os critérios, os cenários considerados. A gente tem essa como uma das soluções, porque você tem um sistema radial, né, chegando ali em Roraima, e você tem uma fonte de energia firme, né, que é Bem-Querer, na ponta ali desse sistema, auxiliando nessa estabilidade da rede, enfim, nessa confiança, nessa segurança ali de fornecimento de energia. E aí você desde então, né, a gente vem desenvolvendo o estudo de viabilidade e trabalhando com essa perspectiva. Você tem essa sinergia entre os projetos, garantindo maior segurança no fornecimento de energia a Roraima, assim como, né, também para o resto do país, já que é um sistema interligado. Uma dúvida que a gente tem, porque a potência instalada é 650 megawatts, né? Mas o benefício energético médio na faixa de 400, um pouquinho mais que 400. Agora, qual é a variação que eu sei que isso muda de ano para ano, El Niño, Laninha, essas coisas vão mudando, mas assim, entre verão e inverno, né? Não vai ter uma variação muito grande na geração da hidrelétrica? Porque a gente está pensando agora aqui mais no aspecto econômico. A gente já conversou sobre o aspecto ambiental, agora a gente está pensando aqui em custo-benefício, né? A quantidade de energia que vai ser gerada, essa variação que vai ter entre verão e inverno. Quais são os números que vocês têm? Porque a gente tem esse número médio, 400, que é divulgado pela própria EPE. Mas quais são os dados que vocês têm para verão e para inverno, na média? Considerando anos, fazendo uma média num período longo. Então, considerando que é uma usina a fio d'água, né, considerando que a sua geração é proporcional, né, à questão da vazão, né, da quantidade de água que está chegando para a geração das turbinas, a gente vai estar aí, 650, no máximo estaria aí com a média, como você colocou, uns 300, 400, e considerando o período crítico, né, as mínimas registradas, média das mínimas registradas, a gente estaria aí na ordem de uns 130, 140 megawatts. Varia Agora, muito, o hein? que é importante destacar nesse ponto é que Bem-Querer, ela está conectada ao Sistema Interligado Nacional. Então, quando Bem-Querer estiver gerando sua capacidade média para máxima, ela está, teoricamente, atendendo toda a demanda de Roraima. Mas essa discussão de se está atendendo, se não está atendendo, a princípio, ela não deveria ser um ponto de preocupação, já que quando o Bem-Querer estiver gerando menos, a energia de outras usinas localizadas em outras regiões do país, sejam elas hidrelétricas, térmicas, eólicas, o que for, ela vai estar chegando para complementar a demanda, né, a carga, o atendimento à carga de Roraima. E quando a gente está no hemisfério norte, né? Exato, vai ter uma troca. Então, assim, o atendimento à demanda, o atendimento à carga em Roraima, ele não deixa de existir se Bem-Querer estiver gerando menos energia, porque você continua tendo o sistema interligado fazendo esse balanço, que é justamente essa ideia, né? De você promover essas trocas e você poder atender a demanda de todo o país, e aí você tem esse balanço. Quando tem mais vazão aqui, tem menos vazão em Tucuruí, e o contrário, quando tem mais vazão lá, tem menos vazão aqui. Aí tem uma complementaridade. Perfeito. Né? E aí, mas quando a gente pensa nesse custo-benefício, né? Me parece que você passou uma informação esses dias de 3 milhões de megawatts-hora por ano, né? Mais ou menos assim, uma média, né? Isso aí daria, eu acho que ia dar mais ou menos esses 400 megawatts de benefício energético médio. Acho que seria mais ou menos em torno disso, né? Aí quando a gente pensa no investimento, né? Porque a gente tem um dado de 2008
que naquela época o estudo da IPE já falava em 3 bilhões e 840 milhões. Eu fui fazer uma pesquisa agora, atualizando, se eu fosse atualizar pelo IGPM, e o IGPM às vezes é generoso em relação à inflação que acontece em equipamentos, né, em construção civil, daria 96%, quer dizer, praticamente estaria dobrando. A gente já ia chegar a 7 bilhões e meio, mais ou menos. É mais ou menos essa a estimativa que vocês têm ou é um valor menor pelos novos estudos que vocês fizeram? A nossa última estimativa, porque esse valor também ele só fecha quando nós concluirmos os estudos de impacto ambiental e estudo componente indígena, porque esses estudos eles vão trazer os custos dos programas socioambientais, ele está entre 5 e 6 bilhões. Então, esse é o valor hoje aproximado, sem considerar os custos socioambientais. Então, esse valor também a gente só consegue concluir, fechar, né, essa conta 10, que a gente chama lá do orçamento padrão, né, do empreendimento, somente com a finalização do EIA. Então, a gente deve estar com esses valores atualizados em 2023. E aí... E como é que bem que se classifica nessa estimativa que vocês estão fazendo? 5, 6 bilhões, né, para um benefício energético médio de 400 mega. Se a gente for fazer um ranking das hidrelétricas no Brasil, onde é que a gente vai colocar bem-querer nisso daí? Vai ficar na série A ou na série D? Onde é que a gente classifica bem-querer? Então, a gente ainda tem um custo de energia, pensando no custo, né, o custo da energia, né, o custo por megawatt-hora gerado por bem-querer, ele ainda é um custo atrativo, inclusive abaixo, né, de muitos outros projetos e de outras fontes. Oi? Sim, de outras hidrelétricas também. Então, assim, ele ainda é atrativo porque a partir do momento também que você tem um projeto que o custo da energia, quer dizer, a gente não avalia o custo total, né, da obra, né, enfim, dos programas. Você avalia quanto que custa a energia, porque no final das contas, se eu tenho a licença prévia, se eu tenho tudo, eu vou oferecer esse projeto no leilão e ele tem que ter uma competitividade econômica para atrair, né, o empreendedor para a sua construção, porque senão eu posso ter uma outra fonte, um outro projeto e ele não é leiloado. Então, hoje em dia, a gente ainda considera, ainda tem atratividade, sim. Ele tem... Qual é a estimativa desse custo aí do megawatt-hora? Esse número, eu não tô... Depois eu te peço por e-mail, então, tá bom? Você me manda. Melhor, porque realmente esse valor... E outra coisa, de onde vai vir o dinheiro, hein? É todo investimento estatal, é todo investimento privado? Vai ter endividamento? Qual é a perspectiva dos recursos? São os empreendedores que vão financiar ou o governo federal que vai pagar? Né, esse projeto ele vai a leilão e aí eu não sei se vão ser formados consórcios, enfim, na época da realização do leilão, em função do custo, em função da atração do projeto, da conjuntura econômica e tudo que essas questões elas vão ser definidas. Então, assim, a priori, não existe nenhuma orientação em relação a esse investimento, de onde virá esse investimento. Isso vai ser definido na época lá da competição, mas ele será oferecido. A EPE não será a investidora, porque a EPE só faz os estudos da fase de planejamento, então a EPE não constrói nenhum empreendimento, ela apenas atua nessa fase agora inicial. A Eletronorte, às vezes, ela atua como investidora também, né? Por exemplo, aqui no Leão de Tucuruí, ela estava dentro do consórcio, né? Quer dizer, sim, é possível que ela venha, que a holding, no caso, venha se interessar pelo empreendimento também, né? Quer dizer, você pode ter uma estatal participando desse projeto. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, que quando a gente olha aquele estudo de viabilidade técnico-econômica, onde tudo isso começou, você mesmo comentou, foram considerados vários barramentos, várias alternativas. Tem uma ali que chama atenção, que é paredão, né? Porque, assim, passa uma impressão de um custo-benefício muito interessante. Porque a gente tem que olhar, voltando para o componente ambiental,
que a gente tem aí uma geração média de 400 megawatts, mas a gente tem um reservatório de 559 quilômetros quadrados. Eu acho que nesse ranking, eu acho que esse a gente vai para a série D. Talvez. Eu acho que é muito reservatório para pouca energia. Não sei o que você me diz. Você tem alguma. Qual é a tua classificação aí em relação a esse ponto? Então, esse indicador, né, a potência alagada, ele é um dos indicadores que a gente utiliza para comparar hidrelétricas, mas ele não é o único atributo que a gente considera na avaliação desses empreendimentos. Hoje, essa relação ela ainda é menor do que a média do parque instalado. Então, se nós considerarmos o parque hoje instalado, né, você não estaria, vamos dizer assim, piorando a performance das hidrelétricas. Então, você ainda tem um projeto, apesar das dimensões, né, você ainda tem um projeto que ele não é no sentido de piorar. Assim, estou fazendo algo que eu nunca fiz Porque antes. a gente tem aqui, aqui na região, a gente tem o trauma de Balbina. Sim. Né? Tá certo que Balbina era um outro conceito, Uhum. né? Aqui é fio d'água, não foi o caso de Balbina. Mas a gente às vezes fica, será que é mega Balbina que a gente vai fazer? Né? Então, existe essa preocupação em relação à produção de energia, quer dizer, se vale a pena, né, pelo que a gente vai produzir, o quanto a gente vai alagar. Você está dizendo que está dentro da média. Então, não vai piorar a performance, né? Não. E assim, tem outros benefícios, como a gente comentou aqui, né? A questão da complementariedade, né? Que é uma sazonalidade diferenciada. Tem toda uma discussão em relação ao licenciamento, em relação ao impacto, em relação à responsabilidade social, tudo dentro dessa discussão. Eu vou te fazer um comentário final, porque a gente já está se encaminhando aí para os 5 minutos finais. Eu vou ter que passar para você fazer as suas considerações, né? Mas eu queria que você colocasse nessas considerações finais um comentário em relação ao que eu vou te falar agora. Porque naquele estudo de viabilidade tinha, por exemplo, a opção do paredão. O paredão tem lá uma alternativa que dá praticamente 200 mega de capacidade instalada e mais ou menos 110 de benefício médio, né? E Roraima, ela resolve, né? Porque uma coisa também que se coloca aqui, eu queria que você colocasse nas suas considerações também. Tem muita gente que diz assim, olha, bem querer parece que não está sendo feita para Roraima. Está sendo feita mais para Manaus. Né? Está mais para o resto do Brasil do que para Manaus. Então, esse é um questionamento que também existe. Porque Paredão, né, com seus 110 médios, considerando uma matriz energética diversificada, a gente não ia depender só da hidrelétrica, mas você tendo essa energia firme, garantindo lá uns 60%, 70%, aí você vem com eólica, você vem com solar, você vem com biomassa e complementa tudo. Né? Até o dia que armazenamento de energia estiver tão barato, depois que a gente tiver milhões de carros elétricos no mundo, e aí o armazenamento se tornar competitivo e a gente não precisar mais considerar eólica e solar como intermitentes, se tornarem também energias de base. Mas, no atual cenário, né, reservação de energia mediante hidrelétricas, né, quer dizer, os reservatórios são fundamentais para você garantir energia. Então, as hidrelétricas, você tem boas e más hidrelétricas, o que a gente diz é isso. Né? A gente não pode demonizar as hidrelétricas, mas sempre a gente tem uma preocupação em relação a essa classificação aí dessas hidrelétricas. E é por isso que eu te coloquei esse componente de paredão, porque paredão, gerando mais ou menos mais de um quarto da energia de bem-querer, iria ter uma área de inundação de apenas 3%. É claro, a gente vai poder comentar, está dentro de uma unidade de conservação. Só que é uma unidade de conservação que é uma flona, e uma flona não é uma unidade de conservação, no caso, uma área de preservação permanente, né? É uma unidade de conservação de uso sustentável, e seriam apenas 15 quilômetros quadrados, provavelmente a maior parte na calha do rio. Bom, eu fiz essas considerações aqui, vou passar para ti, que a gente está com 6 minutos, para você fazer as considerações finais, mas nos dá um aperitivo aí rapidinho em relação a esses dois pontos aí que eu te coloquei. Hidrelétrica para Roraima ou para o Amazonas, e as outras alternativas, como foi o caso que eu te comentei aí em relação a paredão. E o que mais você quiser falar, a palavra é tua enquanto o Instagram deixar. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar contigo, viu? É uma experiência maravilhosa. Eu queria ter 10 horas aqui para poder conversar com você. Eu tenho a impressão que todo mundo está adorando. E eu só vou falar mais uma coisa. Amanhã, 7h30 da noite,
a gente tem outra grande live, né? Amanhã a gente vai estar com o Ciro Campos, do Movimento Puraqué, do Instituto Socioambiental, que vai também conversar conosco, acho que vai apresentar algumas contrarrazões, né? A argumentação aqui apresentada pela Natasha, mas enfim, vai ser um momento muito rico, né? O nosso objetivo é que a sociedade possa formar sua posição sobre bem-querer. Mas vamos lá, 5 minutos. Então, hoje, o que nós temos em relação ao planejamento? A interligação. Então, a previsão é de interligação Leão-Manaus-Boa Vista e as alternativas na condição ainda sistema isolado, elas estão sendo encaminhadas através dos leilões, né? O leilão que foi realizado no ano passado, que são esses projetos que vão entrar a partir de 2021. Então, tem umas soluções que estão sendo encaminhadas e aí você tem dentro desse horizonte de acomodação da chegada do linhão até a interligação. E aí, quando a gente pensa em paredão, como foi colocado, né? Você tem todos os outros empreendimentos dentro da bacia do Rio Branco, eles têm interferência, esses do inventário, eles têm interferência em unidade de conservação. E aí, partindo do ponto de vista de licenciamento, você teria que fazer uma redução dessas áreas, desafetação, né, que a gente chama dessas unidades, para poder estar construindo uma usina hidrelétrica ali dentro, iniciando um estudo. E aí, você colocou aqui a questão do paredão, né? Aproximadamente aí 200 megawatts de potência instalada versus bem-querer com 650. E você teria essa questão aí do 100 megawatts médio de potência versus os 300 megawatts lá de potência. Então, quer dizer, tem essa limitação, tem uma proximidade também muito grande com terra indígena. Ele tem uns fatores socioambientais que também pesam em relação a essa viabilização. Então, hoje em dia, o que você tem de bem-querer como atrativo? Ele não tem unidade de conservação, ele não tem terra indígena, ele tem essa questão do reservatório, mas você tem as áreas que serão afetadas, óbvio, você tem um alagamento, tem essa discussão, porque você tem população, mas você tem benefícios em relação à geração de energia e aos custos, e principalmente toda a discussão do licenciamento ambiental hoje, da regulação, né, do arcabouço legal de licenciamento, que beneficiam uma discussão, que permite inclusive a realização dos estudos, né, que hoje a gente está aqui discutindo, conversando, justamente porque nós estamos realizando os estudos para avaliar essa viabilidade. Coisa que, se fosse na discussão de paredão, dificilmente nós conseguiríamos iniciar esse processo enquanto não houvesse toda essa discussão de desafetação dessa unidade de conservação. Então, assim, do ponto de vista de definição, de atendimento e de planejamento, pensando no longo prazo, pensando nos efeitos, nos impactos, a gente tem essa alternativa hoje de bem-querer. Os dois, as suas considerações finais mesmo. Então, eu queria convidar, assim, agradecer novamente o fórum, a presença, a participação. Bem-querer, ele tem um site que é Bem-querer, né? O hbemquerer.com.br. A gente tem um plano de comunicação e relacionamento, onde a gente quer prestar sempre todos os esclarecimentos para a população, contribuir com essas discussões, sermos convidados em outros momentos, participarmos, porque temos aí ainda mais uns 3 anos, então acho que a gente tem muita coisa que conversar. Tenho colegas, né, dentro da empresa de pesquisa energética que são especializados na área de energia elétrica, em sistemas isolados e que podem contribuir muito mais do que eu para essas discussões, e espero, com os dados aí de avaliação de impacto, estar discutindo todas essas informações com a população, para que possa acompanhar até o processo de licenciamento de uma forma bem transparente, bem clara, bem acessível, para a gente poder realmente, dentro das opções, dentro do que nós temos hoje, que estamos planejando, construir uma resposta, um atendimento a uma demanda de segurança, a alternativa de energia elétrica em Roraima, da maneira menos impactante possível.
Tá, a gente está com 25 segundos. Muitíssimo obrigado, Obrigada, caríssima. A Alexandre. gente vai se encontrar muitas vezes na capacitação, na conferência. Tem enquete a partir de quinta-feira. A gente vai encerrar. Agradece imensamente a todas e todos que estiveram aqui conosco. Amanhã nos encontramos. Esperamos você, viu, Natasha? Amanhã, Sim, 7h30 da noite. tá ótimo. Tchauzão. Um abraço Até para amanhã. todo Boa mundo. noite, Alexandre. Muito obrigada. Boa